escrevo textos. Já fiz contos, alguns ensaios, fiz também romance e o meu país me considera a primeira mulher a escrever o romance. E então escrever foi sempre a minha paixão desde pequena. E então agora já estou mais crescidinha, quero descansar um pouco. Eu penso que a escrita, acima de tudo, é um espaço de liberdade. Aquilo que eu gosto, aquilo que me agrada, que me desagrada, enfim, o meu sentimento eu expresso na escrita. Mas primeiro foi o prazer de ter uma caneta e um papel branco. Mas com o tempo fui percebendo que a escrita é um espaço para negociar a minha própria identidade. Quem eu sou, o que faço, quais são os meus sonhos, como é que eu sonho o meu país, a minha família e o mundo que gostaria de ver construído. Então, foi nessa senda que comecei a escrever algumas tiras. E até hoje eu faço da escrita o meu lugar de negociação para uma mudança, para uma transformação. É o meu modo de participar na dinâmica da vida, para a criação de uma situação mais humana, melhor para todos nós. Eu acho que a situação da mulher moçambicana é igual à situação das mulheres em quase todo o mundo, com uma ligeira diferença. O nosso movimento de libertação priorizou a emancipação da mulher. Então, hoje temos um Estado que prioriza a promoção da mulher. Mas, tirando isso, algumas vezes sinto que a promoção da mulher é mais uma sobrecarga na vida dela. Portanto, ela faz a vida pública, faz a vida familiar e ainda tem que participar de uma forma dinâmica nos diferentes movimentos que a vida tem. Então, há todo este processo de transformação, mas há muita carga sobre a mulher. Eu acho que se perdeu e se somou ao mesmo tempo. Por exemplo, a experiência que eu trago do movimento, dos tempos do ativismo, é a teimosia. Eu trago essa marca e a vontade de vencer. Portanto, trago isso já comigo. Entretanto, faço da literatura o espaço da negociação desse mesmo mundo que eu sonhava. Portanto, para mim, não houve deslocamento. Houve sim uma mudança de estratégia, apenas isso. Porque o movimento de libertação tomou o seu rumo e tem os seus problemas, tem as suas realizações, os seus sucessos, mas eu gosto mais de estar comigo própria, sozinha, olhando o mundo e descrevendo o mundo que eu sonho dentro de mim. Então, longe de me afastar, eu acho que me aproximei apenas do meu jeito. Olha, eu acho que em África, sobretudo, não precisamos ter o trabalho de imaginar, nem sonhar, nem construir. Porque essas mulheres desfilam aos nossos olhos todos os dias. Eu às vezes digo, olha, gostaria de ter 4 braços e 2 cabeças para poder escrever tudo e todas as coisas maravilhosas que correm aos meus olhos. Primeiro, dizer que o nosso país, eu o considero um país virgem ainda não foi escrito. Porque o acesso à escrita e acesso ao mundo literário é uma coisa nova. A nossa independência é muito recente, tem 40 anos apenas, e então mulheres que tenham experiência, que gostem de escrever sobre si e sobre as outras, ainda somos muito, muito poucas e há muito por escrever. Então, eu não faço esforço nenhum para contar nenhuma história. Acredita que eu às vezes pego em mim, pego no gravador, sento-me na rua, converso com a primeira mulher que passa e já tenho uma história, porque todas elas são uma história que precisa de atenção e precisa ser escrita. Por outro lado, eu não privilegio o feminino.
Não, mas eu sou parte do feminino. Portanto, não há em mim nenhuma intenção de escrever sobre o feminino. O que acontece, porém, é que eu estou a escrever sobre mim, sou uma mulher. Escrevo histórias de pessoas que me rodeiam, são mulheres. Escrevo o sonho de um futuro, de uma sociedade diferente. E só convivo com as mulheres. Então, vou escrevendo o mundo das mulheres. É assim que as mulheres aparecem, umas mais fortes que outras. E também me vou divertindo com isso, porque somos mulheres de um país enorme, somos diferentes, sonhamos de certa maneira, de modo diferente, temos visões de mundo diferentes e há momentos em que eu me divirto com o comportamento e o pensamento de umas e de outras. E assim vou construindo as figuras femininas das minhas obras. Eu acho que tudo isso é trabalho, muito trabalho. Primeiro, eu quando produzi aquele livro, eu não fiz nada. Mais uma vez peguei no gravador, sentei-me ao pé de alguém que tem uma experiência de vida e uma visão do mundo que não tem nada a ver com o mundo europeu. Ouvi, processei e publiquei. A partida não foi compreendido, porque o livro quebrava muitos tabus. A maior parte das pessoas que escrevem não exploram aquele tipo de assuntos porque não consideram que fique bem. E eu fui nesta aventura. Depois de publicar, muitas outras pessoas começaram a ver a importância de publicar trabalhos daquela natureza. E indivíduos como o Rasta Pita, que é o curandeiro que eu entrevistei, alguns já têm vontade de falar de si. Agora, a função destes livros é exatamente a preservação. A partir do livro, as pessoas leem, conhecem uma outra maneira de estar e sabe-se lá o que vai ser. Há todo um trabalho de preservação de valores, através da escrita, através de outros meios. E esse trabalho em Moçambique não está feito. E é preciso começar a fazer. Então, os jovens vão ter alguns livros de referência, vão ter, sei lá, algumas imagens de referência. E quem sabe, talvez a atitude deles mude a partir do momento que eles tiverem acesso a esse material que é produzido. Mas é muito trabalho. Sim, sem dúvida, é um livro que causou alguma polêmica. Os homens ficaram muito zangados comigo, as mulheres ficaram muito felizes comigo. E os homens pediam-me para eu alterar o fim da história, porque aquela maneira como aquele homem que gosta de mulheres termina não era dos mais bonitos. Então, houve assim uma troca de opiniões, mas foi um livro que finalmente ocupou seu espaço. A história daquele livro, eu não pensei nela. Nunca pensei em escrever tal livro. Eu estava sentada na minha varanda, no primeiro andar, na casa onde eu morava. De repente vejo 3 mulheres disputando qualquer coisa que eu não estava a perceber o que é. Mais tarde vim a saber que eram 2 amigas que iam fazer a querela com uma determinada mulher, porque afinal o homem era amigo delas todas. Não percebi muito bem o que era aquilo, foi uma algazara, etc. E alguém, um vizinho, foi chamar este homem. Ele apareceu quando viu as mulheres. Uma era a esposa, e depois as outras 2 eram amigas de fora. Quando ele percebeu de quem se tratava, ele simplesmente meteu as mãos no bolso e escapuliu-se. Veio a polícia e resolveu o problema. Então, eu me aproximei, fiquei a saber dos pormenores da história. Mas o que me chamou a atenção eram as falas delas, porque cada uma falava do seu sexo, que era o melhor para aquele homem. Então, aquilo foi um vozear muito interessante. E depois esqueci aquela história. Ri-me, esqueci. Achei ridículo. Mas à medida que os dias passavam, cada vez que eu olhava para aquela mulher, a esposa do senhor, eu sempre me lembrava daquela loucura. E então comecei a conversar com ela sobre o acontecido, depois conversei com ele
E quando dei por mim, já estava a escrever o livro. Nada que fosse pensado. Não. O diálogo só começou. Ainda não cresceu, mas já é muito agradável poder ter umas poucas referências de afro-brasileiros que nos visitam no nosso país, podemos trocar impressões com eles e de vez em quando ler alguma literatura e acessar alguma bibliografia. Já é muito bom isso acontecer, mas ainda é pouco. Na minha ótica, tinha que haver um pouco mais de abertura. Ora, a questão do negro, que já cá está, é uma questão que também precisa de ser exorcizada. Exorcizada no seguinte sentido: a África deu os seus filhos para este continente, a África construiu este continente, que gerou os seus filhos neste continente. Então, vocês são pertença desta terra. Tanto no, é uma parte da África que está aqui. Portanto, tem que haver um espaço. Porque vocês é que construíram. E vocês têm que ser os donos. E têm que usufruir daquilo que é o vosso próprio trabalho. Portanto, isto é como o que falávamos há pouco. Porque alguém dizia que havia fragmentação. Mas a fragmentação também pode ser o desenvolvimento de uma diversidade. Então, temos os africanos que estão em África, mas temos os afrodescendentes que estão na América. Portanto, esta é a vossa casa, mas a vossa raiz veio de lá. E, portanto, eu não consigo hoje imaginar alguém que sai daqui e diz: eu voltei para a África para as minhas raízes. Não, a África é aqui. Então, a gente tem que lutar por conseguir o nosso espaço, o nosso reconhecimento nesta terra que foi construída pelos nossos antepassados. Eu vejo as coisas desta maneira. E haver este intercâmbio que é saudável, que é muito bom saber qual foi a origem de tudo isto. É para isso que existem museus, algumas vezes, para a gente olhar e dizer: olha, foi daqui que a gente veio. Isso fortalece o espírito. Mas esta terra, fomos nós que construímos. Ela pertence